Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia para todos nós, né? Hoje é uma segunda-feira, se eu não me engano, são 9 e pouco da manhã. Enfim, estamos em setembro, já estamos chegando no final do ano, né? 2024. Pois é, minha gente. Depois eu passo a data direitinho, porque eu não lembro se é 20, dia 20 e pouco. Mas hoje nós vamos falar de algumas coisas sobre a verdade, que infelizmente estão falando muita besteira pela internet, ou por falta de conhecimento e coisa e tal, falando sobre o planeta de regeneração, o qual a Terra está se transformando para isso, ok? E mostrar para vocês as mentiras que eu ando falando, que o planeta, a nova Terra, vai ter um mundo de muita paz, vai ter muita alegria, muito respeito, os maus não vão ficar por aqui. Esse é um ponto que vamos abordar e vou mostrar para vocês o que a doutrina espírita fala sobre isso. Não daquilo que eu penso, porque eu falo as coisas que as pessoas pensam que eu são todas coisas que eu penso, mas não são. São coisas que estão escritas e nem tudo que está escrito eu concordo também. Então tem uma polêmica aí. Mas tem coisas que eu concordo, porque tem lógica. Aquilo que dentro da minha cabeça eu acho que é lógico, que tem uma lógica, eu aceito. Aquilo que eu acho que não tem lógica eu não aceito. Dentro da minha cabeça, não quero dizer que seja certo ou errado. Mas, então eu trago isso aqui hoje para tirar essas informações erradas. Que tem muita gente que fala que é espírita e vai para a internet, vai para os canais da mídia e passa informação como se fosse verdadeira. Ele nem tem conhecimento de espiritismo. Mas ele é espírita, porque ele frequenta umbanda, candomblé, quimbanda e não estudou espiritismo. Aí ele fala em nome dos espíritas. Então quem não conhece a doutrina espírita, aquela que veio de Allan Kardec, porque o espiritismo puro foi trazido por Kardec. Daí nasceu essa religião espírita, que nem era para ser religião, ok? Mas se transformou numa religião espírita. O candomblé não se denominava assim, a quimbanda não, né? E todas essas religiões que vieram da África não se denominavam assim. Passaram a usar esse termo também depois. E acabou gerando essa confusão. E quando a pessoa fala, eu sou espírita, a pessoa pensa que é da mesma linha de Chico Xavier. E não é. Deu para entender, né? Por isso eles não têm conhecimento e falam o que falam. E as pessoas que ouvem pensam que são espíritas da mesma linha de Chico Xavier. E não é. Então eu venho aqui mostrar para vocês o que fala o espiritismo sobre isso. Sobre o planeta de regeneração, ok? E vou falar também outro assunto muito interessante, que é muito importante, entendeu? Durante o nosso trabalho aqui eu vou esboçar ele. O assunto que eu vou falar também, que é muito importante aqui para quebrar alguns tabus, é o seguinte. É sobre os espíritos das trevas, os magos negros e por aí vai. Também vou falar sobre isso, dentro da visão espírita e minhas opiniões. Ok? Vou mostrar o livro para vocês e para vocês verem que não são palavras minhas, são coisas que está dentro da doutrina espírita. Ok? Que se encontra no Evangelho e no livro dos Espíritos, essas informações. Ok? Então, vamos lá. Pois é, então nós temos aqui à nossa frente o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Esse capítulo que vai falar sobre a Terra, como ela irá, né, ficar quando se transformar, se encontra aqui, ó. Nesse capítulo de número 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Lá no final, quando começa ali, ó. Diferentes categorias de mundos habitados. Ok? Só para vocês terem certeza do que eu estou falando. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
Eu já passei essa informação lá no início, quando comecei a fazer o estudo do Evangelho. Já tem vários meses. Estamos atualmente no capítulo 24. Ok? Mas, como eu estou de vez em quando, ou quase sempre a gente ouve falar sobre isso, sobre que a Terra vai se transformar num planeta de regeneração, que será um planeta que não haverá maldade, será beleza, perfeito, maravilhoso, que aqueles espíritos que estão ligados às trevas serão retirados daqui. Aliás, nós vamos falar sobre o espírito das trevas na nossa conversa de hoje. Fica aqui que é muita informação para quem tem simpatia por espiritismo, é espírita e passou por isso, não prestou atenção, e vamos lá. Eu vou ler o que está escrito aqui no Evangelho para a gente ver que não são palavras minhas. Eu concordo, porque aqui tem lógica e fundamento. Vamos lá. Ele fala assim, aí a Kardec está falando, do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condição muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a vida não é moral, a influência da matéria vai diminuindo. Ou melhor, diminui. De tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Quer dizer, nos mais avançados, sem ser os primitivos, por que mais espiritual? Porque, querendo ou não, nosso planeta Terra pensa sobre a alma, pensa sobre o espírito, pensa sobre a vida espiritual. Na outra vida. Deu para entender, né? No mundo primitivo, não. É só matéria. Mas conforme o espírito vai desenvolvendo, vai vendo que tem alguma coisa a mais. Isso é da natureza do espírito. É da centelha divina que habita em nós. Ok? Que trazendo do nosso Criador. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. E número 4 aqui, ele esclarece bem o ponto mais importante da nossa conversação aqui. Fala o seguinte. Nos mundos intermediários, que são intermediários, são aqueles que estão entre o mundo primitivo, né, e o completamente puro. Ok? Então ele vai falar aqui, nos mundos intermediários, né, entre a elevação máxima e a mínima, há a mistura do bem e do mal. Tá vendo? Há a mistura do bem e do mal. Predominância de um ou de outro. Ou seja, há a predominância do mal ou a predominância do bem. Estamos entendendo isso? Pois é. Ele continua, segundo grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividir-os de um modo geral, como se segue. Agora vai dizer como se divide de um modo geral, só para termos uma ideia. Claro que não é uma coisa exata, mas é o que eles passam aqui para a gente. Ele fala, os mundos primitivos, né, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Esse é o primitivo. Os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina. Então, nós estamos no mundo o quê? De expiação e de provas. O mal aqui domina. A gente vê mal por toda parte, não é verdade? Ele continua. Os mundos regeneradores. Olha o que ele fala. Esse mundo regenerador é o que o planeta Terra está
tendo ascensão aos poucos. E ele fala, esse mundo regenerador, onde as almas, que tem o que espiar, ou seja, que tem que espiar porque está devendo. E ele continua, aurem suas forças, repousando das fadigas da luta. Ok? Então, aqui, nosso planeta, quando se tornar regeneração, que ainda não se tornou, ainda assim, teremos aqui pessoas espiando, né? Cometendo erros e pagando seus erros. E ele continua. Aí vem falando outro mundo, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Isso aqui é mais importante ainda do que eu falei antes, do que eu falei sobre o regenerador. Olha bem, os mundos felizes, acima do mundo de regeneração. E lá não tem mal? Tá bom? Não, não tá bom, não. Olha o que ele fala assim, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Ou seja, existe o mal. Existe o mal. Ele sobrepõe. Ou seja, o número é maior do que o mal. Dos mundos felizes. Então, se o mundo feliz que está acima de regeneração ainda existe o mal, entenda-se o mal aqui, gente, como ignorância, tá? É o sinônimo exato para a ideia que estamos dando aqui, colocando aqui. Não é o mal da maldade, como as pessoas pensam e falam. É da ignorância. Então, se no mundo feliz ainda vai existir ignorância, como que o mundo de regeneração vai ser o que as pessoas estão pintando? Que vai ser um mundo não vai ter mais maldade. As pessoas vão ter consciência da vida passada. As pessoas vão se ajudar, vão se amar. Não vai não, minha gente. Não vai não. Apenas a maldade vai estar equiparada com a bondade, ou seja, vai ter a metade da população humana fazendo as besteiradas e a metade fazendo as coisas boas. Já terá sido um grande avanço, né, para quem por aqui ficar, né, para quem está reencarnando diversas vezes aqui. Então, gente, onde que esse mundo que está se transformando para a regeneração vai ser maravilhoso quando tiver já completa a regeneração? Não vai ser não, gente. É mentira, tudo que fala é mentira. As pessoas, infelizmente, usam, como é que eu poderia dizer, nomes de pessoas famosas para garantir a sua opinião. Usa o espiritismo como... o espiritismo fala... Não, o espiritismo não fala, está bem claro aqui. Isso aqui é o evangelho segundo o espiritismo, é a base da doutrina espírita. Não é verdade? Então, gente, como? Se dentro do espiritismo a gente está vendo que é mentira. E tem muitos espíritos que pensam assim também. Eu sou espírita, eu conheço uma porção de gente que é espírita. E a pessoa, esse mundo vai se transformar, não vai ter mais os espíritos da treva fazendo maldade para a gente. A gente vai falar sobre isso, hein? Não se esqueçam, não. Então, eu estou provando a vocês, e eu concordo com isso. Como a gente habita um planeta de prova e expiação, cheio de maldade, cheio de egoísmo, cheio de vaidade, será que, como pode ter um espírito aqui que mereça, né, repentinamente, reencarnar num planeta desse maravilhoso onde não existe a maldade, onde não existe a corrupção, onde não existe o político corrupto e ladrão, onde não existem os golpistas? Como? Como é que o espírito dá um estalo assim, pum, vai para um mundo desse maravilhoso que estão pintando por aí? Não se iludam não, gente. Não se iluda, isso não vai acontecer de repente. Está já acontecendo. Aqueles que estão voltados para muito aquela maldade extrema, com certeza não estão mais reencarnando aqui. Mas tem aqueles que são mal, mediamente falando, aquele que rouba, aquele que, às vezes, vai roubar alguém nessa tentativa de roubar, mata. E aqueles que são voltados para a maldade, para a vingança, e que já vem há anos, e séculos, se vingando, sendo mal, esse já não quer mudar por enquanto e vai ser retirado, claro. Mas não vai para um planeta pior do que as pessoas estão falando que vão para Quiron, para não sei aonde que vai, planeta primitivo. Aí seria degradação, seria castigo, seria punição, seria vingança.
E Deus não é nada disso. Ok? Ele vai habitar um planeta igual a Terra e vai ficar lá quanto tempo ele achar que deve ficar. Ou quanto tempo aquele planeta vai levar para desenvolver e avançar. Se o planeta avança e ele não avança, ele vai habitar um mundo que seja igual a ele. Ok? Então eu estou provando para vocês aqui o que a visão da doutrina espírita, o que fala a doutrina espírita sobre o mundo de regeneração. E as pessoas estão falando também que o planeta vai da terceira D, que é a terceira dimensão, né? É a classificação que as pessoas dão, vai para a quinta D, ou seja, vai pular a quarta. Nem se comenta nada sobre a quarta dimensão como ela é. Porque se tivesse alguma explicação, ó, não, nós estamos falando que vai para a quinta, porque a quarta dimensão é a parte espiritual, né? De quê? É a parte espiritual da quinta. Então nós estamos na terceira dimensão, nossa parte espiritual da segunda, né? Nós estamos na segunda categoria, né? E vamos para a segunda. Que confusão que eles fazem, não se explicam, não se entendem. Mas as pessoas ouvem, aí acreditam em coisas e propagam essas coisas como sendo verdadeiras. Certo? No meio espírita tem uma porção de gente que pensa que esse planeta, regeneração vai ser uma maravilha. Bem, eu estou sendo franco, não estou desestimulando a ninguém, não estou tirando a motivação de ninguém, muito pelo contrário, mas tu tem que ser realista. Nós temos a obrigação de falar aquilo que a gente acha que é verdade. E provar aquilo que estamos falando, ok? Eu estou falando para vocês que está no livro e estou mostrando o livro a vocês. Isso é doutrina espírita. Se ela está errada, se ela é mentirosa, aí é outra questão. Mas eu estou falando para vocês que a doutrina espírita fala sobre esse assunto. Ok? Então, esse é o ponto que nós estamos conversando, que eu achei muito importante trazer. E de vez em quando eu vou falar sobre isso sim, porque de vez em quando é o que mais a gente vê nas mídias, né, falar. Eu volto aqui para relembrar o que o Espiritismo fala. Ok? Mostrar, né? Agora, gente, a coisa mais interessante pra gente, quer dizer, uma das coisas mais importantes pra gente, é falar sobre o espírito das trevas, o diabo, o capeta, Satanás e como é que é? O mago negro. E, meu Deus do céu, fala tanta besteira, meu Deus do céu. E a gente no espiritismo também ouve falar, né? Tem espírita que fala sobre os obsessores. Ah, que os obsessores fazem a pessoa fazer isso. É assim mesmo, é assim mesmo. Vou contar uma coisa para vocês. É difícil, é difícil, é difícil. Mas eu vou ler o que está escrito aqui. Esse daqui é o livro 2. Vou pegar aqui para mostrar para vocês, ó. 2 Espíritos de quem? Deu pra gente ver, né? Sem corte nenhum, tem nada aqui montado. Esse livro aqui, 2 Espíritos, eu já passei eu já passei, né? Para vocês. Já tem mais de um ano isso que está aí na internet, no meu canal. O livro 2 Espíritos. Já li esse livro todinho para vocês. Tudo isso aqui não é assunto novo não, gente. São coisas que eu já falei, volto aqui, estou voltando hoje a repetir e falar sobre o mesmo assunto. Pois é, hoje é dia 23, tá? Dia 23 de setembro. Tinha me dado um branco, e agora olhei para a folhinha aqui e lembrei, dia 23 de setembro. Então, gente, vamos falar sobre obsessores, de um modo geral, sobre os espíritos magos, negros, sobre os espíritos das trevas, sobre aqueles que estavam dominando o mundo aqui e que foram retirados pela Federação Galáctica. Rapaz, tanta imaginação que eu vou te contar. É por isso que filme de Hollywood ganha tanto dinheiro, né? Cada filme... Eu gostava muito de assistir filmes do James Bond, porque tinha aquelas coisas que eram impossíveis serem feitas. Mas eu gostava de assistir pelos efeitos, né? Os efeitos especiais que eles se utilizavam para gerar aquelas imagens, né? Carro caindo, carro batendo, aquelas coisas eu achava fantásticas, os efeitos. Mas saber que era tudo, e sei,
É uma porção de besteirada para nos entreter, é mentira. Mas tem gente que vê aquilo como verdade. Aí que está o problema, aí danou-se tudo, né? Aí o cara começa a debater se é possível, se é possível, se é possível, e vai criando essas fantasias, as pessoas, agora com os contatos com extraterrestre, que o extraterrestre falou isso, que expulsou isso, os caras estão sendo colocados em naves espaciais, sendo levados para não sei onde. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, eu vou te contar, a criação humana não tem limite, não tem limite. Mas vamos falar aqui sobre porque eu penso diferente sobre os obsessores e por aí vai. Sobre os magos negros, sobre os espíritos das trevas. Esses caras são, meu Deus do céu, vamos lá. Relações de além-túmulo. Número 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Kardec está perguntando. Há entre elas subordinação e autoridade? Existe uma hierarquia? Kardec pergunta. Resposta dos espíritos, sim, e muito grande. Ele não só fala sim, né? Então nós, quando observamos que o espírito responde aqui, vamos prestar atenção, dar mais atenção aqui. A resposta, sim, e muito grande. Olha bem. Influência, hierarquia. E ele continua. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Então, na pátria espiritual, aquele que está acima manda mesmo naquele que está abaixo. Por uma ascendência moral. Ele fala aqui, irresistível. Aí Kardec pergunta, os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Quer dizer, o espírito que é inferior, ele pode se recusar a fazer isso ou aquilo? Ele pode falar, não vou fazer, e tudo bem, não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo, vou continuar fazendo a cagada que eu estou fazendo, vou continuar prejudicando. Ele pode fazer isso, o espírito inferior? Não obedecer? Pode? Resposta do espírito. Eu disse irresistível. Gente, precisa falar mais alguma coisa sobre o poder das trevas? Vocês precisam falar mais que os magos negros, os espíritos extraterrestres das trevas, que estavam dominando esse planeta aqui, botando para ferver em cima da gente. Eles não têm uma autoridade superior a eles? Fica uma pergunta. Então isso daqui é mentira. Então, o espiritismo está aqui cheio de mentira, além das controvérsias, além de coisas que eu não concordo. Então está aqui mentindo. Agora penso eu comigo, não é assim na vida aqui da Terra? O comandante de um quartel não comanda os seus soldados? Não é assim? Ah, mas tem um subversivo. Tá bom. Aí vai ter um soldado que vai fazer besteira e vai ser preso. Ele não vai pagar pela consequência do seu ato, ele não vai ser retirado do trabalho, do serviço, ele não vai deixar de ser soldado? Vai, pois é. É assim na vida humana. Então daqui tem lógico o que está sendo falado aqui dito. Ah, mas vão ter que espírito rebelde. Sim, claro. Ué, eu não estou falando que não tenha. Não é isso. Mas permitir que ele faça, aí sim. Aí não tem comando. Porra, então vem aqui para o nosso planeta, vem espíritos de outros planetas superiores, abusados daqueles espíritos aqui. E os superiores, que é de Deus, estão cagando e andando. Ah, deixa essa merda ferver. Desculpe o termo da palavra. É isso que dizem. Em outras palavras, é isso que dizem quando os espíritos das trevas fazem o cacete, que o obsessor faz isso, faz aquilo. Minha gente, eu assisti o Comando Loureão um dia desse, e o Xande estava conversando com a gente, né, com o Guga, fazendo uma live ao vivo, e ele falou uma coisa muito certa.
Parem para pensar todos vocês. No mundo, no planeta Terra, existem muitas injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. Isso foi ao vivo, não foi gravado, não. Ele falou ali de chupetão. Foi inspirado com toda certeza, trazendo uma verdade absoluta. Então, mas aquele irmão está sofrendo obsessor. Está sofrendo, mas por quê? Ele é injustiçado? Não, não é. Vamos deixar também? Não. Vamos tentar ajudá-lo? Vamos. Livrar ele do obsessor? Não. Não é livrar ele do obsessor. É livrar o obsessor dele. Porque se o obsessor está enchendo o saco dele, é porque ele sacaneou o cara antes. Porque o obsessor não está ali de graça, sem motivo algum. O espírito não é assim, vou escolher um cara para sacanear hoje. Não, a coisa não é assim não, minha gente. Vou escolher aquele ali que é bonitinho, vou ferrar com a vida dele. A coisa não é assim não. Ele está seguindo alguém porque ele foi vítima no passado. Então ele precisa de muito mais ajuda daquele que se pensa que é o santinho, que ele é uma vítima, está se vitimando, coitado. Então tudo tem um propósito divino. Se essas coisas ocorrem e os espíritos superiores permitem, não é porque eles são maus, não, porque eles estão se vingando da cagada que nós fizemos. E eles deixam para que a gente aprenda. Não é com sofrimento, mas que a gente raciocine sobre o que fizemos com os outros. Se passamos isso, é porque fizemos isso com alguém. Mas é tão difícil para a nossa vaidade. É melhor botar a culpa nos extraterrestres, nos magos negros, nos espíritos obsessores. Vamos botar a culpa em todo mundo para sair daqui como vítimas. Mas eu não consigo. Eu luto tanto. Você é um coitadinho de Deus. Eu não sei porque Deus te botou aqui na Terra para... Eu acho que Deus te botou para sofrer e está rindo de você, né? Que Deusinho bom é esse teu, né, meu amigo? Minha amiga. Gente, não tem essa não. Eu acho que está na hora de quem que está querendo saber de espiritismo, vá a fundo. Busque a verdade. Não se iluda com besteira. As pessoas estão querendo me enganar. Não estão, elas não têm conhecimento. E você pode ser uma que não tenha também e não queira ter. É direito teu. É direito teu. Ok? Então, gente, está aqui provado o que diz o Espiritismo. Se, isso aqui eu concordo plenamente. Conforme eu expliquei para vocês. A superioridade humana aqui, um soldado não manda no coronel. Não é verdade? Não tem como. Não existe a possibilidade dele dar ordem para um coronel. E se ele infringir as leis, o próprio coronel, comandante do quartel, manda prender. Básico assim. E como eu acredito em Deus, no poder maior, pode ser que ele nem exista, pode ser que eu não exista, pode ser que seja tudo uma fantasia. Tá bom, eu não sei. Mas já que eu penso e posso pensar e escolher, eu faço a minha escolha. E vocês façam a de vocês. Eu acredito numa coisa, uma força superior que criou tudo. Né? De uma forma que eu não sei como, mas eu estou aqui. Quem criou isso tudo? Esse é o Deus que eu acredito que seja. Ele criou o planeta Terra, me criou e tá bom, foi só isso. Não, ele criou tudo o que a gente tem de conhecimento do universo e tudo mais. Esse é o Deus que eu acredito. Mas Deus não está se preocupando se você está ferrado, Deus não está se preocupando. Então, para que ele criou? Você casou, tem 3 filhos, você vai abandonar seus filhos? Vai. Você é ignorante, você é estúpido. Eu também sou. Nós somos estúpidos, podemos fazer isso. Mas um bom pai, uma boa mãe faz isso com seus filhos? Bota 1, 2, 3, 4, 20, 15 filhos. No interior do Brasil, então, tem pais aí que tem 10, 15, 20 filhos, sei lá, ou mais. Abandona seus filhos, joga no meio do mato, larga o filho para lá e ele que se vire? Não. Um bom pai, uma boa mãe não faz isso. Cuida e trata de todos igualmente. Se preocupa em saber de como cada um está e vai ajudá-lo até o fim da sua vida. Um bom pai, uma boa mãe. E como eu acredito que o Deus é bom, porque se não fosse, nada disso existiria, seria uma bagunça total, mas seja como for, como acredito que Deus vem do poder do bom, do bem, ele está me protegendo e protegendo a todos nós. Essa que é a grande verdade. Não existe ninguém que está abandonado aqui. Jesus veio aqui destituir todas as religiões. O Espiritismo não veio para ser mais uma religião. Já falei isso para vocês 1 milhão de vezes. O Espiritismo é uma filosofia de vida. Ela está falando aqui, porque Jesus falou, porque não sei o quê, bebê. Quando o Espírito traz a informação daquilo que
vêm da pátria espiritual, já morreram, desencarnaram, estão na vida espiritual e trazem a visão e a realidade que estão vivendo naquele momento lá na pátria espiritual. Não está falando aqui que você siga essa ou aquela religião, não fala nada disso. Nos traz apenas informações. Informações e mais informações. É o que o Espiritismo nos traz. Nos traz a revelação dos enganos e das interpretações que fizemos erradas daquilo que os caras antigos, da antiguidade, escreveram como verdades absolutas. Veio explicar a alegoria, onde está a fantasia, e que no fundo tem sempre, né, uma verdade escondida. Né? Na história de Adão e Eva, no fundo tem uma verdade ali escondida. Não é verdade que Adão e Eva existiu, claro que não. Mas tem uma história ali que o Espiritismo consegue interpretar de uma forma bem ampla, bem diferente, muito bacana. Bem, gente, nosso tempo aqui é de 30 minutos, geralmente eu faço isso. Espero que vocês tenham entendido sobre o planeta Terra. Não vai ser um planeta maravilhoso, não vai. Mas vai ser melhor do que é, claro. Se você ficar meio a meio, imagina na tua rua, né? Na rua que você mora, ou no prédio que você mora. A metade ou mais da metade dos seus vizinhos nem falam contigo, ou tem inveja de você, ou tem raiva de você, ou não gosta de você. Mais da metade. E você cruza com essas pessoas diariamente, você vai trabalhar, pega um ônibus lotado, 40, 50, 60, ou sei lá quantas pessoas. Já peguei ônibus que não dava nem para contar, não tinha espaço nem para botar o pé no chão, imagina quantas pessoas. E daquele monte ali, 70% ali, está nem aí para você, quer que você se lasque. 70%. A maioria. Imagina você na mesma situação no ônibus cheio, no teu prédio, na tua rua, que esse número reduza. Já não é a maioria, é uma parte igual. A metade gosta de você, a metade não gosta. Já será maravilhoso? Muito bom, muito bom. Quando você já se sente, sabe, equilibrado, não se sente desconforto. Porque a gente se sente desconfortável, você vai num ambiente, vai numa casa, vai num restaurante, você vai num parque, você vai não sei o quê. Você sente um desconforto muito grande ainda, infelizmente é assim, porque você tem medo de ser roubado. Você se sente confortável de estar num parque? Não. É constantemente com medo. De uma coisa ter acontecido, um assalto, né? O desconforto é muito grande. Então, se isso cair para a metade, será maravilhoso. Já será muito grande, ok? E a Terra vai ser apenas, passando para o mundo de regeneração, estará na terceira categoria evolutiva, quando essa fase se concretizar, ok? E quando ela chegar no meio da sua vida, ou melhor, de existência como regeneração, ela irá começar a se transformar para o mundo feliz. É um processo natural, ok? E vai haver novas transformações. E as pessoas vão falar, quem estiver aqui, eu não sei se eu estarei num planeta pior do que a Terra ou melhor. Melhor é impossível, claro. Mas, enfim, quando a planeta Terra estiver se transformando de regeneração para mundos felizes, ainda assim no mundo feliz existirá maldade, porém o mal sobrepõe. É mais ou menos como poderíamos dizer para vocês. Atualmente a Terra, a maioria das pessoas, né? A maioria é ignorante hoje. Imagina você estar num planeta que a maioria fosse pessoas boas. Exatamente o mundo feliz, o inverso, aí você pode dizer, é o inverso da Terra. Os mundos felizes, que está acima da regeneração. No mundo feliz é o inverso, exatamente o inverso. O número de pessoas fazendo as besteiradas vai ser muito pequeno, muito pequeno. Mas ainda assim existirá. Ok? Bem, fiquem na paz de Deus. Espero que tenha conseguido passar a verdade do que a doutrina fala sobre esses dois assuntos. E qualquer coisa, fique à vontade de fazer o comentário que quiserem. Ok? Até a próxima. Fui.